porque querem bem focadas mesmo, né? A reunião precisa ser bem focada. Então tem essa questão, Roberta. Realmente vai ter que, primeiro que eu acho que vai ter que ser um mix das coisas, né? E segundo que determinadas reuniões vão precisar ser muito parecidas com presencial, ou seja, a câmera permite isso, né? Você está vendo o que está acontecendo do outro lado, né? E o áudio também ligado, para você ver que as pessoas não estão fazendo outra coisa. Então, vai ter que haver um pouco desse tipo de situação, entendeu? Olha aí, nós já tivemos aí o povo chegando, Dagmar e Apolo. Quem mais? A Ana Lúcia Aragão, que deve ser Marquinhos e Ana Lúcia. Bom dia, Marçal. Bom dia, Dag. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Entrou também o Me Conta Sô, que é a Solange. E o Valdemar de Luca Júnior, presbítero Valdemar, que deve estar em Manaus ou está aqui? Bom dia, irmãos. Bom dia, Marcelo. Bem? Bom dia, tudo bem? Eu entrei agora que estava... O computador fechou, mas não fechou ontem, estava atualizando, aí abri de novo. Sem problemas, sem problema. Estamos dando um tempinho aí para as pessoas chegarem, mas eu acho que agora temos um bom número aí para iniciar. Só o Valdemar que não falou, não deu um alôzinho. Valdemar, dê um alô. E o Me Conta Sô também. Me Conta Sô, conta alguma coisa. Não vão falar? Não? Olá para todos. Bom dia, Solange. Marcelo. Oi. Você estava falando, eu peguei a hora que você estava falando no meio sobre o retorno da aula física, né? Não, nós estávamos conversando, eu e Roberta, que a questão da presença aqui na nossa sala e tudo mais havia diminuído. E aí a Roberta também colocou um assunto com relação ao trabalho. No trabalho também, no início, houve toda aquela empolgação das pessoas em falar, poxa, que legal, dá para fazer a reunião, etc, etc. Mas que agora, até mesmo nas questões de trabalho, está diminuindo um pouco, não a presença, mas, assim, o cara entra, mas deixa áudio e câmera desligados, então não se sabe se o cara está participando, se não está. Às vezes até há uma pergunta para as pessoas estão dispersas, entendeu? Então, é um fenômeno, essa questão do virtual, ela é um fenômeno assim mesmo, ou seja, há alguns momentos que há aquela empolgação e depois há uma diminuição, que é o que vem acontecendo aqui com as nossas classes, né? A gente tem falado um pouco sobre isso. Então, por isso, eu estava dizendo para a Roberta, e digo para todos aí agora, que talvez nós vamos ter que fazer um mix das coisas, né? Então, o retorno da escola dominical talvez seja só o ano que vem. Esse ano eu acho que a gente não consegue voltar mais. Então, a restrição continua muito grande ainda, né, Marcelo? Exato. Então, como a gente talvez atrair as pessoas ou pedir a participação das pessoas ou até assim sugerir uma participação mais afetiva. Eu particularmente acho que as nossas classes têm que ter uma participação. Então, professores, tipo eu, por exemplo, tem que provocar um pouco em vocês, alunos, talvez uma participação maior, né? Então, eu não vou ficar exigindo todos aí que abram suas câmeras. Às vezes você está em casa, você está tranquilo, isso, o virtual permite isso. Mas, de repente, abrir o microfone, falar algo, comentar algo, participar algo. Eu acho que igreja é participação. A gente já tem um culto onde a gente não consegue participar, ou não dá para participar, né? Não é prudente a gente participar falando, eu digo. Participar em oração, participar na comunhão, participar cantando, participar orando. É óbvio que nós temos que fazer. E se presencialmente nós fazemos isso, virtualmente também nós temos que fazer. O pastor Dado tem
tem insistido muito com isso, né? Participe do culto, não assista o culto. Agora, a escola dominical aqui, que nos permite tanto a câmera quanto o áudio, é uma forma excelente de participar, né? Sabemos que temos aquela questão de todos falarem ao mesmo tempo, complica, diferente da classe. Às vezes na classe não acontece isso, muitos falam ao mesmo tempo, né? Então aqui já fica um pouco mais complicado, mas eu acho que cada um, na hora de falar, pode falar e participar bastante da classe, né? Não sei o que os irmãos acham aí, poderíamos até abrir aqui um comentário entre vocês antes de eu começar a aula, né? Já estamos aí. Uma coisa realmente importante, Marçal, é realmente tentar motivar a participação, a presença e a participação maior do pessoal, né? Porque tem caído a frequência. Exato. Tem caído. Então, isso nós comentamos essa semana, analisando lá os dados. Agora, como fazê-lo é que realmente nos dá o como, né? Eu acho que aí o professor tendo que incentivar mais essa participação mesmo. O Valdemar está aí participando, talvez ele possa até nos dizer alguma coisa a mais, a Marineide, pessoal que está nessa classe. E depois a gente vai tentar ver com os outros lá, com os outros professores, como podemos melhorar isso, né? Exato. Bom dia a todos primeiro, né? Bom dia, Marçal. Bom dia. Bom dia, Valdemar. Sem dúvida nenhuma, o que acontece na igreja é uma coisa interessante, né? Um fenômeno que é um case a ser estudado. O segundo semestre sempre tem menor presença do que o primeiro. Isso é histórico até quando nós estávamos fisicamente, né? Juntos, né? E agora no virtual o fenômeno também aconteceu, né? Então, é um caso aí a ser estudado realmente. Agora, sem dúvida nenhuma, o virtual tem vantagens e tem desvantagens, como tudo na vida, né, Marçal? E a grande vantagem é que todo mundo pode acessar da onde tiver, tudo, né? Hoje eu estou em Campinas, mas lá de Manaus acesso facilmente, né? O Elton, não sei se está em Campinas ou não, mas com certeza também tem o acesso lá. Mas, por outro lado, a presença física faz falta, né? Assim, pelo menos eu sinto isso, né? E aquela presença de você estar face to face, olhando cara a cara, assim, é sempre bom, né? Então, a gente vai ter que realmente conviver, aguardar aí ser totalmente liberado, as coisas estarem todas no normal, para a gente poder ter a normalidade, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que realmente quebrar alguns paradigmas e nos reinventar, vamos dizer assim, né? Mas você tem feito muito bem, né, Marçal, até auxiliando a gente muito nessa questão da informática aí, né? E a gente tem muito a agradecer você aí porque, sem dúvida nenhuma, você é um pilar que está nos ajudando nesse momento aí, viu? Obrigadão. Graças a Deus por isso, Valdemar, não é da gente, né? Mas é Deus que nos permite essas coisas e vai juntando as coisas, né? Entre erros e acertos, a gente vai avançando. Oi? Uma sugestão, né? Como eu já fui diretora do departamento intermediário, já dei muita aula, uma coisa a sugerir é que o pastor vá buscar os seus alunos. Que seria isso? Talvez você dá uma ligada, tal pessoa sempre frequentou, o que aconteceu que ele parou? Deixa eu dar um toque para ele, né? Eu acho que isso a pessoa se sente querida, olha, sentiram a minha falta. É um pouco disso, né, Marçal, também, Sim. Que eu acho que pode ajudar, né? Não sei. Sim. Eu lembro que quando eu era diretora, eu sempre ia atrás, conversava com os pais, lógico, criança, né, adolescente, mas o adulto também precisa, às vezes, dessa chamada. Não sei, talvez isso ajudaria um pouquinho.
Não, ajuda mesmo, Dagmar. Tanto é que eu tive uma experiência logo no começo da pandemia aí, que a gente começou com a nossa classe e nós tínhamos aí 20 e poucos presentes quase todo domingo. Daí começou a cair um pouco e nessa queda, o que que eu fiz? Eu mandei uma mensaginha, eu liguei para algumas pessoas do nosso grupo ali, que são matriculados e estão no nosso grupo, no grupo. De alguns eu não tive retorno, não tive resposta, mas de alguns eu vi assim, domingo que vem eu vou participar. E realmente, no domingo seguinte, a pessoa participou. Mas sabe o que acontece também, em termos assim do professor em si, principalmente de adultos? Fazer isso todo domingo é complicado. Não todo domingo, mas assim, percebe que uma pessoa sempre participou. Opa, parou de participar, o que será que aconteceu? Deixa eu dar um alô para ele, senti sua falta, tá tudo bem, tem alguma sugestão? É crescer com a fala do outro, né? Não, sem dúvida. Mas eu percebo também que o modelo da aula, ele tem que ser o mais próximo possível da presencial. E na presencial, o cara não precisa abrir o microfone ou abrir a câmera para ver, ele já sai falando, né? Então, talvez aqui, às vezes, a gente recomenda assim, olha, se você não estiver falando, feche o microfone, porque às vezes tem um ruído, você mexe, coisa e atrapalha todos. Mas eu não sei, se houvesse uma forma de todo mundo deixar o microfone aberto, mas ficar quietinho, né? Sem nenhuma movimentação ou barulho e tal, porque daí ele fala a hora que ele quiser, ele interrompe a hora que ele quiser e tudo mais, e isso fica próximo ao presencial. Outra coisa que eu acho que está interferindo é que todos nós estamos trabalhando virtualmente, muito. Eu estou atendendo muito online. Acredito que todos estão trabalhando. E chegar no domingo também pegar essa forma não é fácil. Né? A gente quer distância, quer viver outra coisa. Então, acho que isso também está aí interferindo. Não, concordo plenamente, satura, né, um pouco, né? Tudo é uma questão de saturação. Ontem mesmo eu estava falando do meu filho, o Guilherme, e o Guilherme é músico, o Guilherme participou no começo aí da pandemia, e ele falou para mim, pai, eu participava de umas 15 lives, era convidado, né, para falar, ou para cantar e tudo mais, de umas 15 lives, 20 lives às vezes na semana. Nossa. E agora caiu assim bastante, porque as pessoas entram numa certa saturação, né? Nessa questão. Mas, enfim, são coisas boas de nós conversarmos, refletirmos e tudo mais, tá? Alguém mais aí gostaria de estar fazendo alguma colocação? Só complementando a coisinha, Marcelo, você às vezes quer fazer a mesma coisa, mas de um pouquinho diferente. Por exemplo, viajar. Eu não posso reclamar de não viajar, que é toda semana. Um ainda está voltando. Mas esse é o negócio. Não é viajar para passear. É o que a Dagmar está falando. Se às vezes cansa de alguma coisa, o que a gente consegue fazer diferente, às vezes, no mesmo formato, né? Então Verdade. Verdade. Mas muito bom, gente. Nós estamos aí com os presentes, já aguardamos um pouco, já conversamos tão gostoso aí esses assuntos que a gente está falando. Algumas coisas que nós estamos falando aqui talvez nem precisasse ser falado para nós aí, porque eu vejo que aqui esses que estão participando sempre são muito frequentes. A gente talvez tenha que conquistar outros aí que estão ausentes, né? E vamos tentar fazer isso. Eu como professor aí da classe, Marineide também, vamos tentar chegar mais próximos do nosso pessoal que está ausente, né? Por alguma razão aí. E vocês também... Se vocês sabem, colegas de classe, né? Também tem isso. Colegas de classe, pensem aí também em dar uma chamada ou dar um alerta, né? Para alguns amigos que estão ausentes, tá bom? Hoje, Marcelo, é isso mesmo. Eu acho que se cada um puder ligar para alguém... Quem você está sentindo falta da participação? Né? Liga para ele. Não vamos deixar só para o Marçal ou para o pessoal da direção, mas você que sentava do lado daquela pessoa lá na classe,
e que hoje você não está vendo ela aí. Então, dá uma ligadinha para ela, passa um WhatsApp, faz um contato, que eu acho que a pessoa às vezes vai se sentir mais valorizada do que até o próprio professor ligando, tá? Que é você como amigo, você como irmão. O professor, ele vai fazer a parte dele, mas cada um fizer lembrar daquela pessoa que está ausente e fazer esse tipo de ligação é importante. Beleza. Vamos iniciar nossa aula e enquanto eu coloco aqui os slides para a gente, para pelo menos referenciar a gente, né, nesse tema de hoje, eu gostaria que a Dag fizesse uma oração para nós, Dag. Você pode fazer? Posso sim. Bondoso Deus e Pai, queremos te agradecer pela bênção, pela oportunidade de nos reunirmos, Senhor, para estarmos querendo aprender um pouco mais da tua palavra, para podermos andar mais em obediência, Senhor, a ti, para conhecermos as tuas verdades, ó Deus. Nos abençoa, Deus, abre o nosso entendimento, nosso coração. O Senhor sabe do que cada um precisa aprender, saber, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando o Marçal agora nessa aula, ó Pai, para falar de Ti, ó Deus. Abençoa o nosso dia, fica conosco, Senhor. É isso que nós te pedimos agradecidos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Bom, eu acho que vocês já estão vendo a minha tela, correto? Sim. Sim. Então, deixa eu botar aqui no modo apresentação para ficar a tela inteira. E hoje eu gostaria de trazer mais um aspecto sobre a vida de Jesus, ou sobre esse Jesus que nós amamos, esse Jesus que é o nosso Salvador, este Jesus tão controverso também, né? Nas discussões seculares a respeito de sua pessoa, né? Pessoa como encarnado, né? Pessoa como quando esteve aqui na Terra com os seus discípulos, quando iniciou seu ministério, quando transmitiu a mensagem, quando levou multidões aí a crerem nele e pós sua morte, pós sua ressurreição, dividiu a história entre antes de Cristo e pós Cristo, né? A história foi dividida. Então, esse Jesus, que é o próprio Deus encarnado, mais uma questão, mais uma forma de nós analisarmos este Jesus homem que esteve conosco aqui. E o tema, ou a forma como nós achamos para colocar, é esse Jesus diferente. E o porquê que ele era tão diferente, né? Jesus, ele era diferente de todos. Se a gente tentar achar um homem que também esteve, um homem aqui na Terra, qualquer líder de qualquer outra religião, de qualquer outra comunidade, ou que a gente possa comparar a Jesus, é incomparável. E Jesus era diferente de todos. Existem religiões aí que cultuam, né, ou idolatram seus líderes, alguns líderes, talvez a gente possa citar alguns, pessoas que foram boas, pessoas que fizeram o bem aqui na Terra, mas qualquer uma delas é diferente deste Jesus. É diferente de Jesus que nós amamos, é diferente de Jesus que é o próprio Deus encarnado. Então, Jesus era diferente de todos. Arrogante? A gente pode perguntar, Jesus era arrogante? Jesus
o amigo dos inimigos. Olha só, amigo dos inimigos. Jesus sem pecado. Então, essas perguntas nós temos algumas respostas a dar. Jesus era arrogante? Sem sombra de dúvidas que não. Talvez ele parecesse... Ele era firme, né, Marcelo? Oi? Ele era firme. Firme. Mas firme talvez... em sua posição, mas não arrogante, né? Não arrogante. Talvez ele era arrogante para aqueles que eram inimigos de Jesus, né? Ou seja, aqueles que queriam, na realidade, que ele terminasse seu ministério, que ele não aparecesse, que ele não falasse mais, aqueles que realmente perseguiram a Jesus, aqueles que levaram Jesus à morte, né? Então, para aqueles, ele era arrogante, né? E talvez até no finalzinho ali, na decisão que Pilatos, né, pediu ao povo, né, quem vocês querem que eu sacrifique, né, Barrabás ou Jesus? E o povo ali reunido, frustrado por ver Jesus humilhado, talvez alguns dali possam ter pensado: esse cara é um arrogante mesmo, esse cara é um farsante, né? O povo proferiu essas frases, né? Ou seja, é um farsante, ele veio aqui dizendo que ele era o rei, ele veio aqui dizendo que ia salvar a todos, e nem a si mesmo consegue se salvar. Essas eram as frases naquele último instante ali, naquela decisão ali, né? Mas Jesus é amigo dos inimigos, né? Ou seja, ele sentou com pessoas ali que eram a escória da sociedade, ele sentou com pessoas que, para alguns, dizendo assim, esses caras são inimigos, né? Os gentios, né? Os judeus diziam assim, como é que esse cara pode sentar com gentios? Como esse cara pode sentar, falar com pessoas, né? Como esse cara pode falar com mulheres? As mulheres proferem, conversam com ele, e isso na nossa sociedade não tem. Então, o amigo dos inimigos. Jesus sem pecado. Ou seja, qual o pecado que tinha Jesus? Até o próprio Pilatos dizendo assim, que pecado tem esse homem? Como que eu vou condenar esse homem que não tem pecado? O que ele fez? Né? O que ele faz? Né? E aí, os inimigos de Jesus inventando e colocando todo um arcabouço de arrogância nele, de pecado nele, de mal que ele iria fazer para a sociedade ali instituída, para aquela sociedade que estava ali instituída. Então, Jesus, diferente de todos, né? Jesus, o incrível também. Se a gente olhar hoje todas as coisas que ele fez, as coisas que ele fazia e o que nós vemos em qualquer outra coisa já feita pelo homem, ele era realmente incrível, né? São muitas as faces de Jesus pintadas ao longo da nossa história. Essa última aqui é uma pintura diferente de todas as outras. Todas as outras aí são pinturas ou características de quando a gente vê nos livros, seja de história, livros religiosos, filmes, né? Tem 2 aí de filmes. As fotos mesmo, aí um é do filme famoso do Zeffirelli, a outra é o filme do Mel Gibson, né? Que caracterizam Jesus. São muito bonitas, né? As fotos aí. Vocês não acham? Diferente dessa última. Sim ou não? Um pouco diferente do que era se esperado para um judeu, né? Exatamente. Olho azul e tal. É que eu conheço os judeus de olho azul também, viu? Olho azul, alguns até verde, né? Meio assim, com característica de mel, ou seja, um Jesus lindo, né? Um Jesus bonito, né? Assim como ele deveria transmitir, com certeza. Mas essa última pintura aí,
essa última característica aí, é realmente muito mais próxima de um judeu, né? De um homem judeu, e é de alguns cientistas aí que tentaram realmente caracterizar como teria sido Jesus. Bom, a grande verdade é que nós não sabemos, né? Nós não Faltando sabemos uma aí, como... Marçal, Oi? que nós temos aqui 5 imagens. É isso mesmo? Oi? Qual a Qual, pergunta, meu qual a querido? imagem que está faltando? Porque tem Ah, uma, sim. tem alguma que está. Ou eu que estou boiando? Não. Falta uma para vocês? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta uma. Falta uma. Falta uma. E agora? Agora sim. Isso. Então, acho que falhou aí. Falhou a coisa. Então, essa última, que, assim, vamos lá. Vamos deixar o preconceito de lado, mas vamos fazer uma análise da beleza estética ocidental. Qual seria a mais feia? Para nós, ocidentais. A Seria a última, última. né? A última. A Parece o última. homem da caverna. Neandertal. Pois é. Mas além da característica voltada para a questão da e agora, difícil, as questões hereditárias, né? Dos seus pais e tudo mais, biológicas, um cara nascido lá no Oriente Médio e tudo mais seria muito mais próximo a esse último aí que está, né? O fato é que os outros todos são de outras regiões, ou seria de outras regiões, mas como são participantes de filmes, são participantes de revistas, de pinturas, de religiões, etc., aqui do nosso mundo, né? Vamos pensar o primeiro aí, que é o Coração de Jesus aí, né? A pintura aí de, provavelmente, eu não sei se é Botticelli ou quem que é essa pintura aí, mas eles pintavam, na Idade Média, pintavam um Jesus todo bonito ali, né? Tá até produzido, né? Tá até com maquiagem, parece até estar com maquiagem, né? Cabelos loiros, né? Ondulados, né? Uma barba bem feitinha, etc, etc. E como a Dag disse, esse último aí parece um homem da caverna, muito mais próximo, né? A talvez há 2.000 anos e 20, né? Ou 2.000 anos e 30 atrás, onde realmente as condições de saúde, talvez, higiene, trabalho, o pó das estradas, tudo deixasse uma pessoa, até mesmo, os atores aí dos filmes de Hollywood, talvez deixasse um pouco parecido com esse último aí. Mesmo com seus olhos azuis, mesmo com seus olhos verdes, né? Então, essas são as imagens de Jesus. Mas independente de como ele realmente foi fisicamente, a grande questão é que a palavra nos diz que ele transmitia o grande perfume de Cristo, né? E quando a gente fala perfume de Cristo, todos podem associar alguma coisa física também. Ah, será que ele exalava perfume? Não, a grande questão é que o olhar dele, a conversa dele, a forma como ele tocava as pessoas, a forma como ele abraçava as pessoas, a forma como ele tratava as pessoas era diferente de qualquer homem que já passou por aqui. Em memória de mim, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25. Para o incauto, Jesus pode parecer arrogante. Eu sou, quando ele falava, eu sou.
para aqueles que não creem no Senhor Jesus, para aqueles que não entendem esse grande milagre que é Jesus nas nossas vidas, pode parecer arrogante essa palavra, né? Eu sou. E talvez o aspecto mais modesto esteja em Apocalipse 22, 16. Leia para mim alguém Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, Jesus está dizendo assim, que ele é a salvação, ele é a estrela da manhã, ele veio e ele diz isso. Então, talvez, né, o imodesto, né, o arrogante, esteja nessa passagem. Mas é o próprio Deus falando a nós. É o Deus de Israel, é o Deus dos gentios, é o Deus de todos que está falando isso. Então, o nosso Jesus, aquele que esteve aqui na Terra e que falou essas coisas, numa comunicação conosco aqui, pode parecer arrogante, né? Para quem não crê no Senhor Jesus, né? Quem não assume isso, quem não pensa em Jesus sendo o Senhor das nossas vidas. As pessoas que veem talvez uma arrogância nessas palavras podem pensar ou acreditam, não pode existir alguém que seja dono de nós. Naquela modernidade das coisas que eu sou o dono do meu nariz, eu faço as coisas que me dão prazer, eu dirijo a minha vida, tudo acontece por conta das coisas que eu faço, jamais vai aceitar, talvez alguém dizer que é o Senhor da vida dele. O mundo cada vez mais vai se passando, e isso é profético, e isso nós vamos chegar lá nas coisas do Apocalipse, talvez assim mais cedo do que a gente imagina, nós não sabemos, mas tem acontecido isso no mundo, né? As pessoas, cada um fala o que quer, cada um faz o que quer, cada um é o dono de si. Essas frases cada vez mais são fortes na nossa vida, né? E ao mesmo tempo nós sabemos, nós crentes no Senhor Jesus, sabemos que por nós não somos nada. Sem Jesus não somos nada. Sem Deus dirigindo nossas vidas, sem o Senhor Jesus sendo o Senhor da nossa vida, não somos nada. Então, há essa diferença, há essa controvérsia entre os que acham que conseguem seguir sua vida sem este Senhor e nós que entendemos que somos totalmente dependentes. Então, não existe para nós aí arrogância nas palavras do Senhor Jesus. Prova de arrogância. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, 32. Jesus não mente. E ele é o que diz ser. Se um governante eleito para ser o presidente do país negar a sua própria responsabilidade, estará fora de si. Aqui há uma comparação, né? Entre, olha só, essa fala de Jesus, dizendo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, né? Aquela questão que todo olho o verá. Todas as pessoas reconhecerão que Jesus é o Senhor. Mas, olha só, para alguns será tarde. Não é verdade? Né? Mas todo olho o verá. Todo. E todas as pessoas o reconhecerão que ele é o Senhor. Alguns será tarde. Agora, ele faz a comparação de um governante eleito, né? Quando um governante é eleito para um país, há uma responsabilidade muito grande nos ombros daquele que é o presidente, né? Naquele que é o governante. Se ele começar a se negar algumas responsabilidades que são concernantes
ao cargo, concernantes à responsabilidade que ele tem, ele estará fora de si. Não é verdade? Eu citei aqui nas aulas anteriores, e alguns talvez não estavam, mas eu citei uma série que é interessante para vocês verem. Uma série que é política, ao mesmo tempo ela vai muito de encontro a essa segundo bullet aí, que é o Designated Survivor, ou Sobrevivente Designado, uma série no Netflix que é uma ilustração aí, né, de que morre todos os governantes, todo presidente, vice-presidente, todos os membros da Câmara, do Senado americano, num ataque lá ao Capitólio. Morre todo mundo. Mas sobrevive um secretário de Estado e uma deputada. E pela lei lá americana, o sobrevivente designado pela ordem lá seria esse secretário. Então ele se torna presidente dos Estados Unidos, sem querer ser o presidente. Mas ele assume de tal forma essa presidência, de tal forma para a governança de um país como os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, e aparentemente uma pessoa sem capacidade alguma para ser o presidente, ele chama para si essa responsabilidade, e pelo menos até o capítulo que eu estou vendo aí das temporadas e tudo mais, ele começa a resolver tudo e com uma honestidade que nunca talvez a gente tenha visto num governante, passando por cima de vários problemas mundiais, etc, etc, etc. Então, está um pouco ligado com essa questão, ou seja, um governante nunca pode fugir às suas responsabilidades. Se você escolheu isso para você, se você quis ser eleito, então assuma essa responsabilidade, né? Jesus é o Salvador. Jesus, por Deus, veio à Terra. Jesus é o que vai atrair todos a Ele. Então, jamais ele fugiu a essa responsabilidade. Vocês se lembram de algum momento em que ele... Teve um momento que ele não que fugiu a sua responsabilidade, mas que ele pediu ao Pai amenizar essa responsabilidade? Lembram disso? Foi só no Getsemane, né? Ele disse que... Como que ele disse? Passa de mim este cálice. Passa de mim esse cálice. Mas ele estava falando com quem? Com o Pai. Né? Se possível... Oi? Não, pode falar. Ele estava falando com o Pai e ele estava sentindo o grande peso como humano daquela responsabilidade, né? E não como o próprio Deus. Porque ele, como humano, como pessoa, ia passar por todo aquele calvário. Então, ele, como humano, ali, naquele momento, ele sentiu o peso da responsabilidade e do sofrimento que ele ia passar. E ele pediu para que Deus amenizasse aquele momento, mas não a responsabilidade que está aqui em João 12:32. Ou seja, olha, se nós humanos, vamos pensar na gente. Cada um de nós aqui, será que conseguiria enfrentar 1% do que ele enfrentou? A gente, numa dorzinha que nós temos, a gente já pede para o nosso Deus amenizar. E ele passou aquele calvário todo, então ele queria que Deus talvez amenizasse aquele calvário dele, mas jamais tirar dele a responsabilidade de chamar a si, a todos, né, para ele mesmo. Então, é essa questão que nós entendemos que pode existir arrogância no Senhor, em Jesus, mas que não é arrogância, mas sim a responsabilidade de ser o Salvador de todos, né? Ou de todos que o reconhecem. Amar os inimigos. Como que a gente pode
traçar em Jesus ou entender em Jesus essa questão. Como que você vai amar o seu inimigo, né? Uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças. Provérbios 12, 25. Quem pode ler para nós? Provérbios 12, 25. Acho que são essas mesmas palavras aí. Se ninguém vai ler, eu vou ler. Procurando, né? Está procurando? 12, 25. É que eu não estava com ele aberto, Marcelo. Ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Olha só, boa palavra é alegre. Quem não gosta de receber uma boa palavra, né? Amiga, né? Então, uma palavra amiga e de ânimo sempre reconforta as pessoas, né? Isaías dizia que Deus capacitava a animar os que estão cansados. Isaías 54. Quem pode abrir aí e ler para nós, para a gente ver o texto exato. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra, que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. É isso mesmo, Marquinhos? É a versão de hoje, né? Ah, tá. NT, é na NT. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra e sustém o exausto, os cansados. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Isso, exatamente. Então, Deus capacita a animar os que estão cansados. Em resumo, é isso, né? Jesus chamou a Judas de amigo, o próprio traidor, né? Ou que foi chamado em alguns momentos de filho das trevas, né? Jesus chamou a Judas de amigos. Mateus 26, 50. Alguém pode ler? Mateus 26, 50? Mateus 26, 50. Jesus perguntou, amigo, o que o trazes? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Isso. Olha só, na hora, isso daqui foi na hora que Judas levou as pessoas lá, não é? Não foi isso? É aquele momento. Jesus é preso, ou seja, preso através da traição de Judas, através ali de levar a coisa. Há alguns estudos, alguns teólogos e tudo mais, e até alguns filmes que a gente vê e tudo mais, que diz assim que Judas, ele não queria, na realidade, que Jesus passasse por todo aquele calvário, por toda aquela situação e tudo mais. Então, não é que ele traiu, mas ele queria impedir ali que fosse acontecesse aquele coisa. Ele queria que todo mundo fugisse, que os discípulos fugissem com Jesus, fosse para outras terras e tudo mais. Em outras palavras, se a gente for pensar, o grande plano de Satanás era que Jesus realmente não passasse por aquele calvário. O plano de Satanás era que impedisse. O plano de Satanás seria que Jesus realmente fugisse do Calvário. Não é isso? Esse era o plano de Satanás. E se isso acontecesse, se Jesus não fosse morto, se Jesus não fosse crucificado, e se Jesus não ressuscitasse, ou seja, não fosse morto e ressuscitasse, nós não estaríamos salvos. Então, esse era o grande plano de Satanás, agindo em quem? Em Judas, no traidor. Fazendo toda aquela coisa para que realmente não acontecesse isso. Então, mas Jesus chama a Judas de amigo. Jesus chama a Judas de amigo. Isso levou Judas
a se arrepender. Jogou, né? Não é jogos, jogou as 30 moedas no templo. Mateus 26, 3, 5. Quem pode ler aí? Mateus 26? Eu li. Lê aí. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Exato. Então, será que é esse trecho mesmo? É, né? É, prender Jesus à traição. Isso. Não, mas o que ele quer é o 27. 27? É o 27. Mateus 27. É por causa das moedas, né? Desculpa aí, acho que eu pus errado. Isso, 27, é isso mesmo. 6 a 5. Pode ler, Dagui. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha só, então, aquele que foi chamado de amigo por Jesus, aquele que traiu, aquele que foi dentro dos planos de Satanás, né, para que isso não acontecesse, pelo menos na cabeça dele, né, na cabeça dele, ele traindo, ele imaginava que ia impedir toda a trajetória ali desse calvário todo, né, e no fim se arrepende, no fim desiste, no fim vai lá e comete suicídio, né? Então, as palavras de Jesus sempre foram tocantes, até mesmo para os grandes inimigos dele, né? Então, são coisas que nós devemos pensar como palavras intercessórias. Toda vez que a gente chama de intercessão, vou intervir sobre determinadas questões do meu irmão, sobre determinadas questões até mesmo dos inimigos. Nós temos que pensar de intercessão. A primeira das 7 palavras de Cristo na cruz foi uma oração. Quem lembra bem aí do culto das 7 palavras, né? E nesses anos todos aí que o Dado tem feito, esse culto das 7 palavras tão bonito, né, com as pregações dos pastores, seminaristas e tudo mais, a gente vê bem destacado essa primeira palavra, né, de Cristo na cruz. Foi uma oração intercessória carregada de incrível misericórdia. Pai, perdoa essa gente. Primeira palavra de Jesus na cruz. Pai, perdoa essa gente. Ele estava ali na cruz, tinha uma multidão debaixo dele ali, xingando, jogando coisas, jogando palavras duras, dizendo, olha, você é um farsante, você veio dizendo que ia salvar o povo de Israel do jugo dos que dominam a gente, e você é um fracasso total. Você esqueceram tudo. Esqueceram naquele momento todas as coisas que Jesus tinha feito, todas as curas que ele tinha feito, todas as palavras tão bonitas e que revigoravam as pessoas. Naquele momento eles estavam pensando só numa coisa, num fraco, num humilhado, num Jesus que estava ali na cruz, pronto para ser morto. E, no entanto, Jesus olha para eles com uma figura de perdão total para eles e pede ao Pai, perdoa essa gente. Intercede ao Pai e perdoa essa gente. Isso comoveu de tal modo um dos ladrões que ele assumiu sua culpa e apelou para Jesus, seu Salvador.
um dos ladrões que estava do lado ali ouve e ele fala assim, como é que pode uma pessoa olhar para essa gente e pedir perdão a Deus? E aí é salvo também, né? Porque ele fala assim, salva a mim também, Senhor Jesus. Lembra de mim quando estiver no seu reino. E essa palavra de perdão que Jesus pede ao Pai, ele pede todos os dias pelos nossos pecados. Se a gente lembrar disso também, dessa primeira palavra de Jesus na cruz, quando nós oramos a Deus pelos nossos pecados, é lembrar dessa maneira, porque nós temos um intercessor perante ao Pai. Nós temos um advogado perante ao Pai, que é Jesus, esse diferente Jesus. Esse diferente humano que esteve aqui na Terra e que foi diferente para com todas as coisas que ele fez. Todas as vezes que pecamos, confessamos nossas culpas perante ao Pai. Mas lembremos que Jesus é um intercessor por nós. E talvez até mesmo nos nossos esquecimentos, em relação aos nossos pecados, nós temos um intercessor. Crendo no Senhor Jesus, nós temos esse intercessor perante ao Pai, esse advogado perante ao Pai, que é Jesus, o nosso Salvador. Sem pecado, um ser humano aqui, um ser que esteve na Terra sem pecado. Apesar de todas as coisas iguais a nós, de todas as necessidades iguais a nós, necessidades de sono, de comida, de frio, né? De estar com amigos, de entender sua missão, mas ele era sem pecado. Marcos 14, 55. O que diz aí para nós? Quem pode ler? Marcos? Os chefes dos sacerdotes, todo o sinédrio, estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Não encontravam nenhum. Estavam procurando. O que nós vamos procurar? O que nós vamos dizer que esse cara merece ser morto? Qual é? Não encontravam nenhum. Não encontravam nenhum. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado? João 8, 46. O desafio de Jesus ficou sem resposta. E mais tarde, tentando condená-lo, não conseguiu. Que é o 14, 55 até 59 aí, né? Que o Marcos leu o 55. Mas, ou seja, o desafio colocado por Jesus para achar um pecado não havia, não tinha. E aí, qual foi o pecado, ou qual foi a questão que... não é que convenceram a Pilatos, porque ele também ficou desconvencido, mas ele, na questão política, né, lavou as mãos e autorizou, então, a morte de Jesus. Mas o pecado que tentaram imputar a ele é ele dizer que era o próprio Deus. Era esse o pecado, né? Que dizia, ou seja, um pecado do que eles chamavam de blasfêmia, ou seja, você está dizendo que é o próprio Deus, mas ele era o próprio Deus. Então, quanto a isso, não é ser pecado você ser o que você é, né? Isso não é pecado. E ser chamado rei de Israel, né? De ser chamado rei de Israel, aí que pegou Pilatos, né? Herodes. Exato. Então, o fato é você ser acusado de um pecado daquilo que você é, né? Então, isso não é pecado. Então, é uma questão puramente política, né? Entrou dentro de uma esfera completamente política. Então, aí que Pilatos não que se convenceu, porque ele não se convenceu do pecado em Jesus, ele não se convenceu da maldade em Jesus, mas ele, então, politicamente favoreceu quem?
aos sacerdotes lá e aos fariseus e aos judeus, que então acharam alguma forma de dizer assim, que esse cara deve morrer, porque ele está dizendo que é o próprio Deus, ele está dizendo que é o rei de Israel. Mas ele era. Então, isso ele não poderia negar jamais, né? Alguns discípulos, como o próprio Judas, queriam que ele negasse, né? Mas esse, nós sabemos, era o plano de Satanás. O plano de Satanás era que Jesus negasse a cruz. O plano de Satanás era que Jesus não estivesse na cruz. O plano de Satanás é que ele não fosse o nosso Salvador. E que Satanás reinasse, dominasse esse mundo, como nós sabemos, né? Tenta, e como nós sabemos, será esmagado por Jesus, né? A cabeça de Satanás será esmagada pelo Cordeiro e será esmagada por Jesus. Já falei aqui nessa classe várias vezes, mas isso me deixa bastante, assim, como ilustração. Para mim é bem interessante essa passagem do filme do Mel Gibson, aonde quando Jesus está sendo açoitado, quando Jesus está na cruz, quando há ali uma humilhação muito grande, quando há uma dor muito grande de Jesus em relação ao sofrimento dele, até relatado por Isaías, né? Isaías 53. Ou seja, não havia ali nenhuma beleza. Não havia ali, naquele momento, nada bonito. Havia coisa feia. Havia realmente a maldade, as enfermidades. Havia ali, naquele momento, todo o pecado do mundo. Todo o pecado do mundo concentrado naquela cena, concentrado naquele momento, concentrado nas dores de Jesus na cruz. E o Mel Gibson, ele coloca no filme dele uma ilustração muito interessante, porque ele coloca uma figura de uma pessoa bem feia, assim, bem ruim, uma capa preta, rondando a Jesus. No meio do povo ali, no meio das pessoas, no meio do pessoal que está açoitando. Não sei se muitos assistiram já esse filme aí, mas revejam essa cena. Então é Satanás rondando a Jesus para ele desistir disso. Jesus humano. Desistir disso. De repente, com algum poder, se salvar, como queriam os judeus. Com algum poder, sair da cruz. Descer da cruz. Mas isso tudo, se acontecesse, era o plano de Satanás se concretizando. E Jesus não morrendo pelos nossos pecados na cruz. Então, de novo, né? O Jesus sem pecado, Jesus sem condenação, Jesus que poderia realmente não ser morto perante as leis que estavam ali, ele é morto inocente, né? Foi para o matadouro como uma ovelha inocente, né? No caso aqui, Jesus também perdoa os pecados mais contundentes, né? E a mulher adulta foi um exemplo, né, desse. Jesus é incrível. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Outro exemplo. Um cobrador de impostos, um cara ali corrupto, né? A gente que vê tanta corrupção nesse nosso país, nesse nosso mundo, e Jesus olha para aquela pessoa e diz: Zaqueu, desce daí. Hoje eu preciso entrar na sua casa. Hoje eu preciso estar. E ao aproximar-se também da cidade, encontrou o cego que lhe restituiu a vista.
Ao atravessar a cidade, ele encontrou com Zaqueu e lhe deu salvação. Ou seja, o simples fato de chamar ao pecador, de dizer, vou na tua casa com você, salva aquele homem. E aquele homem, então, é salvo por Jesus. O que ele fez com o dinheiro que ele roubou? O dinheiro que ele tirou a mais, né? Ele devolveu em dobro, né? Não é isso que conta? Ele é para todos. Ambas as pessoas, cego e Zaqueu, aproveitaram muito bem do que Jesus lhe deu. Isso daí está em Lucas 18, 35 até 19, 10. Ou seja, toda essa história relativa a essas duas pessoas aí, essas duas figuras estão relatadas aí. Então, Jesus é para todos, ele é para todos. Jesus é incrível, ele veio buscar e salvar o perdido, seja um maltrapilho que se mistura com a poeira da estrada, seja um ricaço acostumado com muito luxo. Ou seja, Zaqueu era rico, Zaqueu era corrupto e roubava as pessoas, e tinha muito conforto na casa dele. E Jesus vai na casa dele. Como Jesus, ao entrar e encontrar aquele cego que estava jogado no chão, na poeira, mendigo, ali. Então, Jesus é para essas duas pessoas. Algumas teologias aí diz que Jesus andava só com os pobres e Jesus cuidava dos pobres, das pessoas que estavam encarceradas nas prisões, com a escória da humanidade, né? Há algumas religiões que falam isso, quase que meio que condenando as riquezas, ou mesmo dizendo assim, aos ricos, Jesus condenou. Jesus disse que os ricos não entrariam no céu. Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo de Zaqueu, né? Rico, corrupto, bandido, né? No entanto, Jesus manda ele descer. Jesus entra, né, na casa dele. Jesus também salva aquele homem. Então, Jesus é para todos. Jesus é para todas as pessoas que querem ser salvas, que buscam a Jesus. Ele jamais vai fazer seleção de pessoas. Jamais ele vai ser como algumas pessoas dizem, né, que os pobres, as pessoas, os mais necessitados, etc. Jesus é para todos. E refletindo como últimos pontos, nós já estamos avançando na hora aqui, longe de nós, aqui eu coloquei em mim, mas longe de nós, deturpar o sentido das palavras de Jesus e julgá-lo arrogante. Se já não fosse, até eu me converteria ao ser chamado de amigo. Quando você, por alguém, né, que vai te trazer uma palavra de conforto e tudo mais, é chamado de amigo, isso já te toca, né? Então, as pessoas talvez sejam convertidas ao Senhor Jesus por simples fato de ser chamado de amigo, né? Porque o verdadeiro amigo é esse, né? A palavra nos diz que o verdadeiro amigo é esse, né? Que dá a vida pelas pessoas. Então, toda vez que a gente tem que se achegar a pessoas, talvez o maior exemplo para nós tenha que ser Jesus, que chamou o inimigo de amigo. O sangue de Jesus, sem pecado, me purifica de todo o pecado. A gente entender que o sangue de Jesus na cruz foi para salvar todos os pecados. Porque ele é puro. Porque o sangue de Jesus realmente lava os nossos pecados. O sangue de Jesus tem todo o poder para salvar as pessoas. Quando nós
relembramos disso na Santa Ceia, eu creio que nós temos que, na Santa Ceia, lembrar desta questão. Muitas vezes nós sentamos à mesa, sentamos à ceia de Jesus, pensando em nós, ou somente em nós. Eu sou salvo, Senhor Jesus, que alegria relembrar que o corpo e o sangue de Jesus estão presentes aqui nesses elementos, no pão que eu como. Igualmente, Jesus comeu com os discípulos lá na última ceia. O vinho que eu tomo para lembrar do sangue de Jesus que foi derramado por mim. Então, na Santa Ceia, eu me lembro disso. Mas se nós lembrarmos, na Santa Ceia, que este sangue de Jesus, que o corpo de Jesus sacrificado em favor de muitos, em favor de mim e de todos aqueles que precisam ainda ser alcançados, se toda vez eu lembrar disso, pode ser que o nosso espírito evangelístico, o nosso espírito de ver que as pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus precisam ser alcançadas, talvez nós faríamos mais. Nós levaríamos o ID a todo mundo, né? Falando de Jesus, talvez nós lembrássemos mais. Talvez nós fizéssemos mais, né? Para alcançar pessoas. Eu preciso de Jesus tanto durante as vacas magras quanto durante as não vachas, mas vacas gordas, né? Eu preciso de Jesus tanto quando estou tudo bem. Olha, minha saúde está perfeita aqui. Passamos uma pandemia, todos nós aqui estamos passando, né, por uma pandemia, tendo alguma, sendo um pouco, tá melhorando, né? Nós já estamos aí nos cultos presenciais limitados, nós já estamos saindo em alguns locais, nós já estamos vendo algumas pessoas, graças a Deus por isso. E Ele nos preservou disso. Mas nós passamos um período difícil, né? Um período assim de incertezas, um período, ainda estamos passando, mas assim duros, né? Aumentando os casos, morrendo as pessoas, etc. Não sabendo direito como isso ia acontecer, tendo referências lá da gripe espanhola, da peste negra e aquelas notícias todas. E, no entanto, estamos aqui com saúde, alegres, alimentados nas nossas casas e tudo. Então estamos nas vacas gordas, né? Passamos vacas magras, estamos nas vacas gordas e não sabemos ainda quanto vamos passar, quanto ainda vamos sofrer, etc. Mas precisamos de Jesus em todos esses momentos, né? Então, que essas 4 reflexões sejam reflexões suas também durante esse dia de domingo. Deus te abençoe imensamente no seu dia com seus queridos, com seus familiares e logo mais também no culto à noite, quem for ao culto à noite, quem for assistir na sua casa, que Deus te abençoe. Fica aberta aí, franqueada a palavra a todos nesse momento, para que nós possamos terminar a nossa aula. Amém. Alguém gostaria de comentar algo mais? Se não... Uma pesquisa mostrou o seguinte. E tem alguém falando alguma coisa aqui? Pesquisou. Se ninguém mais quer comentar alguma coisa, vamos encerrar com uma oração. Vou pedir para o Marcos, se ele tiver algum recado também da Escola Dominical para dar, fique à vontade, Marcos. Valeu, Marcelo. Boa aula. Que realmente nós possamos cada dia mais nos espelhar na figura de Cristo e na dependência que nós temos dele, né? O único recado é esse, que a gente já conversou. A gente se empenhar, né? Que mais pessoas possam participar, mesmo à distância, né? Então, conversar mais com o pessoal. Eu acho que é isso. Tá? Tá bom. Vamos orar? Vamos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa aula, Pai. Agradecemos porque nós sabemos que a importância da gente estar ligados a Ti, que nós devemos, Senhor, estar sempre voltados na Tua presença. Sim, Pai. Sabemos que o Senhor é Deus, Jesus veio para nos salvar como homem, enfrentou todas as lutas e venceu, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Obrigado, Pai, por isso, por essa graça, Pai. Abençoa-nos durante essa semana, que o Senhor esteja ao nosso lado, nos abençoando, nos perdoando os nossos pecados, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, senhores membros do Conselho de Notáveis. Um grande abraço para vocês, um bom domingo. Que Deus realmente possa trazer horas agradáveis aí. No dia que é do Senhor. Que a macarronada esteja boa. Hoje vai ser churrasco aqui em casa. Então vamos fazer um churrasquinho aqui. Obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado. Vou fazer um peixinho hoje. Quiser vir, ainda dá tempo, Elton. Hoje é um peixinho. Fazer Muito um peixe. Bom. Muito bom, Marquinhos. Bom domingo a todos, gente. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Um abraço.